O armazenamento da Apple é péssimo. Tenho certeza de que você concorda. É caro e não se encontra em grande quantidade. Mas este aqui não é um Mac Mini falso. Aparentemente, isso está tentando corrigir esse problema. Vai oferecer mais armazenamento, redundância e mais IS por um preço menor. Aurico Data Matrix Mini. Vamos descobrir como funciona. Esta parte do vídeo é apresentada pela Asus ProArt PX13. Um laptop para criadores com CPU AMD Ryzen 9A e GPU NVIDIA RTX 4070. O PX13 é um dos laptops de 13 polegadas mais compactos e potentes do mercado. Crie de forma mais inteligente e rápida, de qualquer lugar, com recursos de IA e robustez de nível militar. Confira nossa visão geral completa na descrição do vídeo abaixo. Então aqui está. Como você pode ver, eu tenho o Mac Mini em cima e o Aurico Data Matrix Mini embaixo. Eles têm exatamente o mesmo tamanho, então vai ficar muito bonito na sua mesa. A menos que você tenha um Mac Mini, que é o mais novo. Então vai ficar algo parecido com isso. Aparentemente, também há algo para o Mac Mini. Você não precisa necessariamente tê-lo com o Mac Mini. Você pode tê-lo com o seu MacBook Pro. Seremos testados nele. É bom saber que parece que ele se encaixa no seu ecossistema Mac. Seja Mac Studio, Mac Mini ou MacBook Pros. É apenas algo que está na sua mesa. Então, o que é isso exatamente? A ideia é incorporar armazenamento quente e frio. Armazenamento quente é algo em que você está trabalhando ativamente, que geralmente fica armazenado em um SSD. Digamos que você seja um criador, trabalhe em um projeto, edite vídeos, todo o seu conteúdo esteja lá. Então, não vai ficar lento no disco rígido, que é muito lento. Mas também há um disco rígido interno, o que significa que seus backups e uma espécie de armazenamento a frio, onde dados que você não usa com tanta frequência, e talvez mais para fins de arquivamento, são armazenados em um disco rígido mais barato. E também suporte a RAID ou redundância RAID, o que significa que seus dados estão seguros. Então aqui dentro está SSD e disco rígido ou SSDs e discos rígidos. E se você estiver olhando para o I/O, ele não vai te dar apenas o armazenamento, mas também é uma espécie de dock. Então, temos o CF Express tipo B, que chega a velocidades de leitura de 1500 MB por segundo, 10 GB USB tipo A e outro tipo C, com a mesma velocidade. Está bem identificado lá também. Assim, sempre que você tiver uma interface, é fácil saber qual porta é a melhor para conectá-la. Slot para cartão SD e microSD de até 300 MB por segundo. Velocidades UHS 2. Na parte traseira do dispositivo, temos o botão liga, desliga, entrada CC e entrada para PC. Outra porta Thunderbolt 4, que oferece 40 gigabits por segundo. E isso serve para encadeamento em série. Se quiser, você pode conectar vários deles em cadeia e ter armazenamento para todos eles. E dizem que você pode conectar até 540 TB deles em cadeia para obter a solução de armazenamento definitiva. E também da Neon DisplayPod. Há 3 versões, 2B, 3 bilhões e 6B. E se olharmos para o I/O do 2B, que tenho aqui, você pode ver que ao lado do pod de exibição, há um faltando em comparação ao 3B. Como você pode ver, RAID. Existe um switch RAID de hardware, que você tem no 3B e no 2B, o que significa que o 2B tem apenas um disco rígido interno, mas o 3B terá 2, e o 6B terá mais de 2. Você quer RAID 0, 1, 5, 10. Como você gostaria que fosse configurado? E ao olhar as especificações entre 2B, 3 bilhões e 4B no site de Marreco, curiosamente, tudo tem uma taxa de transmissão de 40 gigabits. Mas as opções de capacidade para os 2BS são 5, 9, 17 e 23. Curiosamente, minha versão aqui na caixa diz que são 8 mais 2 TB. Então, SSD, 2 TB e disco rígido são 8 TB, o que não é nenhuma das opções disponíveis. Então é meio confuso. Ele suporta Thunderbolt 3, 4 e USB 4, USB 3,2 e versões anteriores. Então, é basicamente como um DAS, ou seja, um gabinete para disco rígido externo, mas um pouco mais sofisticado. Você pode ver que o 3B também tem desempenho de armazenamento de dados quente de mais de 3.000 MB por segundo, enquanto o 2B e o 6B parecem ter apenas 1.500, o que é interessante. E, como você pode ver, o suporte de hardware não está no 2B, mas sim no 3B e no 6B. O resto parece ser exatamente o mesmo, apenas a diferença de capacidade.
Aqui você pode ver até 5 dispositivos conectados em cadeia, e pode obter 560 terabytes de armazenamento. Ele é compatível com Windows, Mac e Linux. Então, não importa qual sistema você esteja usando, ele suporta isso. Em termos de chassi, você pode ver outra grade embaixo, por onde o ar entra. E também há ventilação lateral em ambos os lados. Há pés de borracha bem legais embaixo e, se não me engano, embaixo da borracha há furos para parafusos. Sim, tem furos para parafusos ali, e vamos desmontá-lo em um minuto. Vamos ver como funciona primeiro. Na caixa, você recebe o dispositivo principal e um ótimo cabo USB 4 ou USB tipo C de 40 gigabits, que é bem curto. Temos uma fonte de alimentação de 180 watts, 20 volts e 9 amperes. Então vamos ligá-lo. Poder nas costas. O PC está aqui para isso. E então vou conectar isso ao meu MacBook Pro, que também está conectado a este dock Ivanki. Ele tem um Thunderbolt 5 USB-C ali na lateral, então agora está conectado a isso. E antes de apertar o botão liga, desliga, queria verificar o manual que vem na caixa. O que eles estão dizendo? Tipo, como isso deve ser configurado? Porque a minha pergunta é, como eles organizam o armazenamento? O SSD e o disco rígido já estão configurados em algum tipo de nível de hardware onde são um único tipo de armazenamento. Então, seriam 10 terabytes juntos, e ele desloca automaticamente os dados, que são frios, que são quentes. Ou será apenas uma espécie de gabinete com discos rígidos de SSDs? Então, eu estava analisando a operação de formatação da partição do disco rígido, que é basicamente como você configura. Tipo, como você quer formatar todo o armazenamento que está lá. O problema é que ele só dá a opção de fazer isso no Windows. Não há nada a ser mencionado. Veja isto. Gerenciamento no Windows. Este é o Windows, todos esses passos diferentes no Windows. Aqui novamente é o Windows, mas nada no Mac. Mas isso é realmente destinado ao Mac. É assim que tudo isso é comercializado. Então, eles realmente tentaram instalar no Mac? Vamos verificar isso em um minuto. E aqui estão todos os diferentes modos RAID que você pode usar com as opções de 6 e 3 grandes. Curiosamente, a capacidade do disco rígido não está correlacionada com o que eles mostram no site. E aqui temos 4, 8, 16 e 22. Mas acredito que no site que acabamos de consultar havia 5, 9, algo assim. Mas o que eu não entendo é porque os 6 grandes têm NVMe mais lento. Ele diz 1500 MB por segundo, em comparação com 3000 na versão intermediária. Então por que, quando você faz um upgrade, você desce de novo? Nós vamos descobrir, certo? Então estou no MacBook Pro aqui, o M4 Max. E vou apertar o botão liga, desliga. Vamos ver o que acontece. Ok. Permitir que o acessório se conecte. Você deseja conectar o módulo Intel Tamales a este Mac? Então, tem uma espécie de controlador Thunderbolt ali dentro. Vamos conectá-lo. Vamos ver o que acontece. Certo, certo. Temos 2 ricos aqui na lateral. Vamos analisar um e o outro. Então eles são separados. Então, temos 2 terabytes de SSD conectados ali. E 8 terabytes de disco rígido conectados ali. E o formato é APFS. Então, ele já vem pré-formatado para a opção de diário da Apple, o que é, sabe, ótimo. Então, é meio que uma instalação plug and play para Mac. O único problema é que esses ventiladores são barulhentos demais para mim. Você consegue ouvir isso? E desligue-o. Ligue-o. Você definitivamente pode ouvir. Então, tenho uma pasta na área de trabalho com 321 GB de tamanho. E eu quero ver quais serão as velocidades de leitura e gravação. Então, vamos colocar isso neste primeiro Orico. E vejam que os dados lidos são cerca de 1,5 GB por segundo. Então, está literalmente escrito o que eles estão dizendo, cerca de 1500 MB por segundo. Vamos deixar assim por um tempo e depois ver se isso realmente diminui. E se houver algum tipo de caixa ou como isso funciona, se ele realmente gravará todos os dados nele. Então, estamos mais ou menos na metade agora, como você pode ver através daquele pequeno círculo ali. E ainda estamos puxando constantemente a mesma taxa de dados. Isso foi só eu mudando o gráfico. É por isso que há uma queda, mas ele está gravando a uma taxa de 51,5 GB por segundo durante todo o tempo.
Então, estamos quase terminando. E isso me pareceu uma taxa de transferência constante de 1,5 GB por segundo diretamente naquele disco, o que é muito interessante. Agora, isso foi no SSD. Se eu for copiar isso para o disco rígido agora, veja, estamos escrevendo aproximadamente 220 a 250 MB por segundo, algo assim, o que é muito mais lento. Então, acho que o ponto que eles querem dizer é que você não está criando um conjunto de dados diferente ou único. Você só tem um SSD muito rápido. E então você tem um disco rígido que você pode simplesmente expandir e simplesmente instalá-lo. Muito facilmente acessível. E então você tem todo o armazenamento em um só lugar. Você não precisa de vários adaptadores e assim por diante. E, como criador, ter esse bom I/O é melhor do que o Mac Studio ou qualquer um dos documentos. Isso também é muito bom de vereador. Mas vamos parar com isso agora mesmo. Vou desligar. Desligue a energia. Agora, se você prestou atenção, eles estão dizendo que há um SSD e um disco rígido dentro que podem ser trocados. Então, minha pergunta é, se vamos abrir isso, vamos conseguir fazer o upgrade nós mesmos? Então, abrindo esta pequena introdução, podemos ver, voila, que há um SSD M2 já instalado. E eles foram um pouco atrevidos. Colocaram um pouco de cola. O que é isso? Sim, alguma cola de verdade foi instalada ali. Mas isso, para mim, parece ser exatamente o mesmo SSD que o Orico 07000. Lembra desses SSDs que analisamos? Se você ainda não viu, dê uma olhada no canal. Esta aqui é a versão de 4 TB. O dissipador de calor, como você pode ver, é exatamente o mesmo. Por que usar SSDs de outros concorrentes? Se eles pudessem realmente usar os seus próprios. Então o que vou fazer é me livrar dessa cola ali. Eles colocaram um pouco de plástico derretido ou algo assim ali. Eles queriam fazer isso para que você não pudesse atualizá-lo sozinho. Mas quero ver se podemos atualizá-lo nós mesmos. Ok. É isso aí, parafuso fora. Vamos ter que cortá-lo, certo? Este lado está aberto. Basta colocar um parafuso na tampa que você poderá desfazer depois. Tipo, não tem motivo para colar isso. E não há motivo para anular sua garantia se isso não foi colado. Porque é uma solução muito simples. Como você pode ver, é só um slot M2 ali. E eu acabei de retirá-lo. Aposto que existe esse Orico. Se eu conseguir fazer isso. Ok, isso é a mesma coisa? Qual M2 eles estão usando? Então, o de 4 TB tem um iOS um pouco diferente. Então, eles nem estão usando um SSD próprio? Então, este é o modelo de 2 TB. Então, ao analisar a diferença do SSD, como você pode ver, o que eles instalaram não é o mesmo Orico 07000M2. É algum outro fabricante, acho que também não é a Western Digital. Gostaria de saber o que é esse código QR aqui. Provavelmente é algum tipo de marcação interna de um drive. Mas nós removemos isso. Eles usaram o próprio dissipador de calor deles. Vou instalar um deles. Então este é o modelo de 4 TB. Vou colocá-lo ali, e vamos ver o que acontece. Não vou ligar o dissipador de calor só por enquanto. Só quero ver se ele liga. Que provavelmente vai funcionar. Além disso, se você pegar os pés de borracha na lateral, podemos ver que também há parafusos lá. Esta chave de fenda Nocto é boa para isso. Ok, e agora, como os parafusos estão frouxos, retire o M2. Certo, na verdade, conseguimos ver o que está acontecendo por baixo. Esta é apenas uma opção M2 ali. Tem uma placa de circuito impresso aqui. Vamos dar uma olhada, certo? Embaixo. Gostaria de saber quem decidiu a cor dos PCBs. Por que é verde? Por que não pode ser roxo? Azul? Apenas uma cor bege aleatória. Qualquer que seja a cor do plástico. Curiosamente, não há ventoinhas em ambos os lados. Só há ventoinha em um lado, que é ali. E como há 2 fios, é só a ventoinha CC que sopra na mesma velocidade o tempo todo. Ok, se eu puxar por esse lado, o PCB realmente sai. E o que você pode ver é, muito interessante, então tem uma placa de circuito impresso. E em algum lugar há um controlador.
Provavelmente esse cara ali, fresco alguma coisa, e tem um pequeno slot PCI que serve como uma placa-filha onde você tem um conector SATA. Então seu disco rígido é basicamente conectado lá, e se você quiser trocar o disco rígido, você pode. É só um pequeno cabo de fita para luzes que entra ali e deixa as luzes passarem. Esses dois aqui ficam na frente, mas é tão longe, não sei por que não colocaram um pouco mais perto. É como um dissipador de calor ou controlador interessante para as peças Thunderbolt. Parecem apenas slots M2 comuns nos quais você poderia conectar algo. Mas aí tem dois deles lá dentro. E todo aquele controlador. Ah, na verdade, então, tudo que controla o resto do sistema está nessa partezinha. Esta PCB grande é uma placa filha daquela. E nossa, quem fez isso na fábrica já cometeu um pequeno erro aqui. Você consegue ver esta parte ali? Eles colocaram um pouco de cola ou algo assim ali. Mas já há um pequeno arranhão que passa por cima desses fios. Felizmente, eles não estão se tocando. Mas isso não foi algo que eu fiz, porque eu simplesmente puxei pela lateral. Então, meus arranhões estariam meio que ali na lateral, em algum lugar. Agora, não está tocando em nada ali, mas ainda está descoberto e com um pequeno arranhão ali. Aposto que o controle de qualidade não percebeu isso, e é por isso que você também tem um dissipador de calor lá dentro. Isso meio que resfria os controladores provavelmente Thunderbolt que estão conectados ao M2 para o resto das coisas. E todo o resto fica naquela placa. Então, se você quiser trapacear, pode simplesmente comprar a versão mais barata. Faça um pouco de quote, faça você mesmo e quote. Conecte um novo disco rígido, pois eles não têm nenhum formato vinculado a este, nem ao formato da Apple, nem nada. É apenas um disco rígido que você pode armazenar ou pegar na prateleira. Conecte-o ali, coloque em qualquer lugar lá dentro. Você precisa desparafusar mais alguns parafusos e, de fato, colocar o aparelho lá dentro e desparafusá-lo pela lateral. Vou testar com o slot M2 porque é um pouco mais fácil de verificar e controlar. Então vou colocar isso de volta. Certo, a prancha simplesmente volta para baixo. Lembre-se de que, ao colocar a parte da frente, você a puxa pela parte da frente, não pela de trás, porque a parte da frente tem o slot PCA, onde você precisa conectá-la. Então, vamos recolocar esses parafusos. Não vou colocar o resto. Vou apenas encaixar esse M2 naquele slot. Ligue o computador e a energia. Pressione o botão. Certo, o Mac está aberto. Vamos ver o que acontece. Muito interessante. O disco que você anexou não pode ser lido por este computador. Isso significa que ele reconheceu que é apenas um slot normal. E se você for fazer isso, aqui está o que você vai fazer. Você pressiona inicializar, o que o leva ao utilitário de disco no Mac. Então, como você pode ver, a mídia Aurico já é o disco rígido de 8 TB que está ali embaixo. Era isso que já tínhamos. A outra parte é a mídia Aurico, que é a nova, de 4 TB. O que vamos fazer aqui é pressionar e quote, apagar e quote, ali em cima. Vamos digitar 4 TB Aurico. Formate APFS ou XFAT, qualquer um. Digamos que você conecte algo e queira alterá-lo. Você também pode fazer isso. Apagar, formatar, estrondo. Nós conectamos. Ah, só queria saber se eu atualizei. Espere um segundo. Então eu tenho o Aurico de 4 TB aqui. Ainda cerca de 1,5 GB por segundo. E eu sei que esse SSD pode fazer mais. Então, o verdadeiro gargalo do link aqui é o controlador real ou o que quer que eles estejam fazendo. Então, o 3Big tem algum tipo de controlador diferente. Você se lembra dos dois controladores USB-C ou do pequeno disco que estava ali na parte traseira? Então esse parece ser o gargalo. Então você pode inserir praticamente o que quiser. Eu só coloquei 4 TB. Está tudo bem. Curiosamente, eles nem sequer oferecem uma opção de SSD de 4 TB com este. Acabei de colocar um. Funciona perfeitamente, só não se esqueça de usar um dissipador de calor porque... Está esquentando? Sim, está esquentando um pouco. Infelizmente, não tenho 8 TB de NVMe para testar, mas não vejo por que não funcionaria. É só um slot M2 normal. É só encaixar ali. Deveria funcionar. Então conclusão. Você deve comprar isso ou não? Qual é o benefício real disso? Gosto da ideia do produto. Você tem SSD e disco rígido em um só lugar. Muito fácil se você estiver usando um Mac. Opção de plugin. Você só precisa gerenciar o SSD e, em seguida, o disco rígido.
Obviamente, ao optar por uma versão maior, você também pode obter RAID de hardware para obter algum tipo de redundância nos seus discos. E se você não precisa de um NAS, essa é uma opção bem interessante. É basicamente uma opção de armazenamento diretamente conectado a um NAC. Agora, em termos de preço, acho que eles exageraram um pouco. Um pouco caro demais. Agora, vamos dar uma olhada no preço exatamente aqui. Então, rico, confira os links na descrição abaixo. A propósito, o preço mais recente estará lá embaixo, mas eles estão dizendo que é $660. E você pode obter 20% de desconto, o que significa que o preço total é de aproximadamente $527 por esses 10 terabytes. Agora, $527. Lembre-se disso, se você está realmente pensando em quanto custa um desses discos rígidos aí. 8 terabytes, $150. Além disso, o NVMe de 2 terabytes da Aurico custa em torno de $120. Algo assim, o que nos leva a aproximadamente $270, o que significa que o restante do gabinete custa em torno de $257. Portanto, você está pagando praticamente o mesmo preço do modelo aqui, tanto pelo gabinete quanto pelo armazenamento em si. De certa forma, parece um pouco caro. Ao mesmo tempo, por outro lado, este é o USB 4 ou Thunderbolt 4. Seus controladores são muito rápidos, 40 gigabits por segundo, e você pode conectá-los em cadeia. Agora, ao mesmo tempo, se estivermos olhando para algo assim, que é o NVMe N2 de 40 gigabits por segundo da Case, que custa apenas $90. E este aqui também oferece algumas portas. Acho que este aqui tem duas por $200. E olha, você também tem uma porta HDMI. E outra opção de 40 gigabits por segundo. Então, por $200 você pode conseguir isso. Ou você pode comprar uma doca. Por exemplo, esta, que tem NVMe dentro, SSD duplo, o que significa que ele inclui NVMe. E você pode instalar um drive de 2,5 polegadas. Por cerca de $100, você pode obter os dois. Mas isso não vai ser tão rápido. Serão 10 gigabits por segundo. Ou seja, algo em torno de 1000 megabytes por segundo, mais ou menos. Comparado com este, que é talvez 50% mais rápido. 1500. E você não tem o cartão CF Express lá, mas você só tem esses leitores de cartão. Mas o cais é praticamente o mesmo, é um pouco mais caro. E acho que eles queriam atrair o público da Mac. De qualquer forma, isso compensa o armazenamento do Mac. Mas se você pensar no marketing, a forma como eles falam sobre armazenamento frio e armazenamento quente. E você pode ter os dois. Parece muito chique. No disco rígido. Mas, na verdade, o que acontece é que você tem um gabinete muito caro. Você tem SSD. E depois o armazenamento no disco rígido. E se você tiver os modelos mais sofisticados, os discos rígidos estão apenas fazendo backup de si mesmos. Em um nível de funcionamento rígido, o que é só um pouquinho de poeira. Não é necessariamente a opção mais barata. É conveniente. De fato é. Gostaria de poder mudar a velocidade do ventilador. Este ventilador é barulhento. Concluindo minha conclusão, eu realmente gosto do produto. Acho que estou gostando de saber que há mais produtos como esses no mercado, que oferecem alternativas ao armazenamento do Mac que está disponível no mercado. Mas já fiz a minha versão do vídeo sobre armazenamento no Mac. Se você ainda não viu, assista, onde eu apresento as melhores soluções de banco para caixa, para todas as opções de armazenamento do Mac disponíveis. Sinto que recomendem um pouco mais de iQuote, faça você mesmo iQuote. E uma opção ainda mais econômica, o melhor banco para o seu dinheiro. Mas se você quiser, talvez faça menos iQuote, faça você mesmo iQuote. E sem complicações, versão Plug and Play. Esta é uma opção interessante. E quando você corta a cola, seu armazenamento em NVMe pode ser expandido muito facilmente, até 8 terabytes, se quiser. Vou deixar alguns ensaios na descrição abaixo, se você quiser conferir, se tiver interesse. Confira na descrição do vídeo abaixo. E até a próxima. Adoraria saber o que você acha na seção de comentários abaixo. Bye bye. Bye bye.